pessoas possam ver que nós reproduzimos a imagem do Senhor Jesus nessa terra. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor traga, Deus, aqui em nome de Jesus, a tua presença, o teu confronto para as nossas vidas. Que a tua palavra possa nos confrontar, possa nos exigir melhora, que nós possamos, Deus, estar a cada dia mais nos desenvolvendo para ti, que nessa noite seja um início, um start para muitas pessoas, para que possam estar buscando mais a face do Senhor, que nós possamos estar mais próximos de ti, que nós possamos, Pai, estar, ó Deus, em conexão constante contigo, Jesus, para que nós possamos anunciar o teu evangelho onde seja, e para que nós possamos viver a plenitude do teu Espírito Santo nas nossas vidas. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Amém, amém, Jesus, amém. Boa noite a todos que chegaram. Eu peço a você, meu irmão, que compartilhe essa live com quem você puder compartilhar. Compartilhar a palavra de Deus é algo que nós devemos fazer na nossa vida. Esses dias eu até conversava com um rapaz lá na empresa, né? No escritório, nós estávamos ali e graças a Deus eu trabalho numa empresa onde a maioria é cristã e isso é muito bom. E eu estava tendo uma reunião com um casal querido, amigo nosso. Estávamos ali fazendo a reunião e no final da reunião nós ficamos ali na recepção conversando e acabamos falando da palavra de Deus. E aí essa pessoa que trabalha comigo, né, ele é pastor, ele passou por mim e ele parou até e olhou assim, achou muito interessante. E aí o casal foi embora. E depois eu estava conversando ali com esse rapaz que é pastor, né? A esposa dele, o dono da empresa, né? Nós estávamos ali conversando e ele falou assim: ô Lucão, você estava ali pregando para os clientes? Eu falei, tem que pregar, né? Eu falei, apesar desses daqui já serem conhecidos nossos, já serem nossos amigos, né? São cristãos também. Eu falei, a gente tem que falar de Cristo em qualquer oportunidade que tiver. E ele falou assim, é verdade, eu concordo com você. Ele falou, eu em qualquer reunião que me dão oportunidade, eu estou falando de Cristo. Por mais que a gente queira fugir, por mais que a gente queira tratar de qualquer assunto da nossa vida sem colocar Cristo no meio, não tem como, irmão. Quando nós conhecemos a Cristo, sofremos a metamorfose, a transformação, de passarmos da velha natureza para a nova natureza, tudo que nós vivemos é para a honra e glória do nome do Senhor. Até comentava, né, isso introduzindo a palavra já, estava ali na chácara da minha tia e conversando com o meu primo e ele falando, é um adolescente, comentou, poxa, eu quero fazer atividade física porque eu me incomodo com o meu corpo e a minha aparência e tudo mais. Eu falei, olha, é normal. Eu falei, você é um adolescente sempre se preocupa com isso. Falei, mas você tem que fazer uma atividade física em primeiro lugar para a honra e glória do nome do Senhor. E ele ficou me olhando assim, ele falou, como? Eu falei, é lógico, porque você glorifica o Senhor com o seu corpo. Você é templo, você é morada do Espírito Santo. Então você tem que cuidar deste corpo na qual o Senhor te deu, através da atividade física, de uma boa alimentação, para glorificar o nome do Senhor. E eu tenho certeza que você, quando glorificar o nome do Senhor fazendo uma atividade física, você vai estar bem, vai estar saudável, para que você possa completar a obra de Cristo aqui nessa terra. Ele falou, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, pois é. Depois vem a aparência. Eu falei para ele, depois a gente pensa nisso. Mas não pense nisso agora. Em tudo que nós vamos fazer, nós temos que honrar o nome do Senhor, independente se seja fazendo uma atividade física ou até mesmo numa reunião do trabalho. O importante é que nós estejamos com o nosso coração pronto para que nós possamos anunciar o Evangelho aonde nós estivermos. Essa é a nossa função. Nós temos que reproduzir a imagem de Cristo nessa terra. E a palavra ela vai muito de encontro a essa mensagem, né? Ela tem um título, um estudo que eu estava fazendo hoje à tarde, e fala sobre não endureçais o vosso coração. Essa palavra, esse texto está lá na epístola, na carta aos Hebreus, no capítulo 4, se você quiser abrir. Hebreus 4, 7, é um versículo que nós vamos ler. E ele diz assim, esse capítulo 4 da carta aos Hebreus tem passagens muito importantes, e Deus está falando ali, na verdade o escritor de Hebreus está falando sobre um descanso sabático para o povo de Deus, e ele vai falando de várias coisas,
Depois ele fala da palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, né? Ali no verso 12. E aí no verso 14 ele encerra este capítulo dizendo que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, né? E glória a Deus por isso. Mas no verso 7 que nós vamos focar hoje, diz assim a palavra de Deus: por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Vamos ler de novo? A Maísa já até colocou o versículo. Obrigado, Maísa. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, a voz de Deus, não endureçam o coração. Amém? O que nós podemos ver nessa mensagem? Sabe, irmãos, algo que nós, cristãos, precisamos estar muito atentos é que nós estamos em um tempo onde muitas vezes eu vejo muitos cristãos, e a gente até conversou isso outro dia, acho que eu estava conversando isso na casa da minha mãe ali, dos meus pais, e a gente sempre que está junto, eu e meu irmão, e meu pai, a gente fica discutindo ali da palavra, e aí falamos a respeito de muitas vezes muitos cristãos que estão dormindo muitas vezes na fé, muitas vezes estão ali, não com... Tem muitos que estão com o coração endurecido, mas tem muitos que estão assim, não, a volta de Jesus não está próxima não, a volta de Jesus ela vai acontecer, vai demorar muito tempo, né? Vai demorar muito tempo, nem todos ainda ouviram o Evangelho, e coisas do tipo. Muitas vezes as pessoas pensam isso. E muitos cristãos têm focado muitas vezes nisso, mas algo que eu quero dizer aos irmãos essa noite, que o Espírito Santo de Deus manda dizer, é que a volta de Cristo está próxima, irmãos. Nós não podemos negligenciar isso. Jesus está às portas. Mas Lucas, eu já tenho ouvido isso há muito tempo. Olha, desde que meu pai, que ia na igreja, ele falava que Cristo estava próximo. Sim, Jesus voltou para essas pessoas já. Mas Jesus está próximo, a volta de Cristo está próxima. Muitas vezes pode ser que pessoas venham ir para Cristo antes, né? Jesus volta para pessoas diariamente, mas nós sabemos que a volta de Jesus mesmo, a qual nós encontraremos Cristo nos ares, está próxima. E aí, no início deste estudo, ele começa dizendo que a Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, traz uma exortação ao grande projeto de salvação que Deus tem para o homem. Interessante que este capítulo ele mostra toda a paciência de Deus com o homem, em que Deus deu muitas oportunidades de arrependimento, mas agora estamos no momento onde está diante do homem a última oportunidade, muitas vezes. Observe que o motivo, olha só que interessante, irmãos, nós devemos observar que o motivo do homem rejeitar essas oportunidades foi um só, a dureza de seu coração. Então, ao longo da Bíblia, ao longo da palavra de Deus, nós vemos que o homem rejeita as oportunidades de arrependimento, de estar em Cristo, por causa do endurecimento do seu coração. E aí nós temos alguns exemplos que nós vemos, são exemplos clássicos da palavra de Deus, se assim nós podemos dizer, e o primeiro desses exemplos é o faraó. Ali, quando Moisés está tirando o povo, né, foi escolhido para tirar o povo do Egito, né, o povo de Deus ali do Egito, Faraó ele teve o seu coração endurecido. A palavra de Deus diz que o coração de Faraó era endurecido. Quando a dureza do coração não discerne os sinais e os avisos proféticos. É muito interessante porque nós vemos muitas vezes pessoas, cristãos, e eu muitas vezes já fiz isso, já falei, olhei para os sinais, olhei para tudo que acontece ao nosso redor e falo assim, não, mas quer saber? Eu vou pensar nos meus planos, eu vou pensar nos meus sonhos, nos meus objetivos, porque eu vou chegar lá, porque eu quero conquistar. E cara, nós, irmãos, sabe, participando do culto no domingo, algo que Deus falou e foi até interessante porque nós
Tivemos essa palavra no domingo de manhã com o Rubão, de viver um dia de cada vez, de viver o agora, de viver o presente, que o amanhã pertence a Deus. Na Santa Ceia o Senhor Jesus falou a mesma coisa ali conosco, e depois, à noite, eu estava aqui em casa e conectei aqui no YouTube. Eu tenho o costume de fazer isso, todo domingo à noite nós assistimos um culto aqui também, como nós temos acesso online agora. Estava ali assistindo o pastor Luciano Subirá, e até compartilhei o link com o Rubão, e o Rubão ainda comentou assim, foi muito engraçado, que ele falou, não é possível, o Subirá assistiu o nosso culto, porque até a música eles cantaram igual a música que nós cantamos também. E eu falei, cara, é muita jesuicidência. E depois, conversando com o meu irmão, lá na igreja onde ele frequenta, na Lagoinha, aqui em Jundiaí, ele falou, cara, o pastor Marcos trouxe uma palavra para nós não nos preocuparmos com o amanhã, que os planos pertencem a Deus e tal. E eu falei assim, cara, não é possível. Então, será que, a gente está vivendo algo, muita coincidência, ou é realmente Deus está falando conosco, irmãos? Que nós não tenhamos o nosso coração endurecido, assim como teve Faraó, diante de todos os sinais que ele presenciou ali, de tudo aquilo que aconteceu na frente dele, de gafanhotos, de rãs, de anjo da morte, tudo aquilo que ele presenciou, ele ainda ter o seu coração continuar endurecido e ele não prestar atenção à voz do Senhor, Deus. Que nós possamos estar constantemente conectados ao Espírito Santo para entender os sinais e os avisos que o Senhor vem nos dando. Olha, eu estou próximo. Olha, eu estou voltando. Grandes coisas tem feito o Senhor em nosso meio, irmão. Sinais Deus tem nos dado através da palavra, através dos cultos. Tem se falado muito na nossa igreja sobre isso, sobre arrependimento, sobre viver uma vida em Cristo somente. O motivo da nossa alegria é Cristo, ninguém pode arrancar a nossa alegria. De viver um dia de cada vez, que o amanhã pertence a Deus e que nós temos que a nossa única esperança é a esperança da glória que temos, que um dia viveremos com Cristo. Não importa se o sonho, o plano que a gente planejou deu ou não certo, o importante é estar no centro da vontade de Deus e atento aos sinais e os avisos proféticos que Ele tem nos dado. Outro exemplo é o povo no deserto. O povo no deserto, depois de um período que eles já estavam ali, eu acho até essa passagem, ela nos traz muitos ensinamentos. O povo estava no deserto e Deus estava suprindo as necessidades do povo em todos os momentos. Só que aí tem uma hora que eles falam assim, não, cansei de maná, agora eu quero carne. A gente precisa de carne. Ô Moisés, conversa com Deus lá que só o maná não está dando certo. Preciso de carne. Eu preciso comer carne. Corações duros que nos desertos da vida ouvem a voz da carne e não do espírito. Isso é muito interessante. Quantos desertos nós passamos nas nossas vidas, irmãos? Há desertos que nós nos colocamos, há desertos que o diabo, por muitas vezes nós darmos brecha, nós somos colocados, e há desertos que o próprio Deus nos coloca. Eu achei muito interessante uma frase na qual estava na nossa mensagem ali da Santa Ceia, de que quando nós tentamos alcançar a santidade, alcançar a Deus pelo nosso braço, pela nossa força, pela nossa carne, com a nossa justiça própria, Deus permite uma sequência de fracassos até que nós acordemos para a vida e falamos assim, realmente, eu dependo de Deus. Se não for Ele, eu não consigo alcançar esse padrão de santidade. Só Jesus é o caminho, só através dele nós podemos encontrar a Cristo a Deus. E quantas vezes nós estamos na nossa vida e nós passamos por desertos muitas vezes, e ao invés de dar atenção à voz do Espírito Santo de Deus, que está nos ensinando algo poderoso naquele momento de dificuldade, nós damos ouvidos à nossa carne, nós escutamos aquilo que é o desejo da nossa vida, a nossa justiça própria. Quantas vezes nós olhamos para isso? Nós estamos passando muitas vezes nós passamos, irmãos, por momentos dificílimos este ano de 2020, graças a Deus que o Senhor nos deu vitória em todos os momentos, mas passamos por lutas, passamos por batalhas, e quantas vezes a carne quis falar mais alto e nós demos ouvidos à carne e não ao Espírito que estava ali gritando,
falando conosco: ei, acorda para a vida, eu estou falando contigo, escute a minha voz. O coração muitas vezes está endurecido, dando ouvidos à carne. O povo escolhe um rei, outro exemplo. Depois do livro de Juízes ali nós vemos que vários juízes passaram pelo povo de Israel e Deus era quem comandava, estava no governo do povo de Israel, e de repente o povo se volta contra Deus e fala assim: nós queremos um rei. Nós queremos um rei, porque todos os povos têm rei, por que nós não podemos ter um rei? Então nós queremos ter um rei, e aí escolhe Saul como rei. A dureza do coração daquele povo em não aceitar o governo de Deus, o plano de salvação, mas em querer viver o governo deste mundo. Quantas vezes nós não aceitamos o governo de Deus sobre as nossas vidas? E eu citei e volto a citar, Jesus Cristo é o Senhor. É o nome do livro, do Jorge Mitian. Procura esse livro. O senhorio de Deus, reconhecer o governo de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós temos o nosso coração endurecido, irmãos, esse é um exemplo do que acontece também. Nós não deixamos mais que o governo de Deus reine sobre a nossa vida. Mais uma vez, nós nos abraçamos à justiça própria, à justiça da carne, ao que nós achamos que é certo, que nós temos um rei, ou que nós somos um rei das nossas vidas, e acabamos muitas vezes até rejeitando o plano de salvação, querendo viver no governo deste mundo, a justiça própria, o governo deste mundo, vivendo de acordo com as leis, com a nossa justiça. É muito forte isso, irmãos, que nós tomemos cuidado. O nosso Senhor é Jesus, o nosso Deus é o nosso Rei. Tenha o Senhor como Senhor da sua vida. Que nós possamos ter o Senhor Jesus como o nosso Senhor realmente. Jesus é o nosso Salvador, mas quando nós fazemos uma oração de confissão dos pecados, é muito importante nós dizermos para a pessoa repetir junto: reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Primeiro é Senhor, porque nós precisamos nos render ao governo de Deus sobre as nossas vidas. Outro exemplo, Nabucodonosor e a grande Babilônia, homens que endurecem o coração diante dos milagres, das experiências, pessoas que precisam perder tudo para se prostrarem diante do Senhor, para dar ouvidos à sua voz. Irmão, se você não leu sobre a história ali do povo que estava exilado na Babilônia, sobre Nabucodonosor, veja que este homem presenciou muitas coisas, e ao não dar ouvidos à voz de Deus e pensar que era a última bolacha do pacote, né? Perdão pelo termo, mas essa era a verdade, ele acabou em viver no meio do mato com animais selváticos, se tornando como um daqueles animais. A Bíblia relata que os pelos cresceram, que as unhas cresceram de Nabucodonosor, e ele passou por este momento difícil até voltar a si a realidade e reconhecer realmente: só existe um Deus, um único Deus. O coração estava endurecido, e depois de perder tudo, ele deu ouvido. Quantas vezes nós passamos por isso, irmãos? E eu não estou falando aqui de perder tudo, de bens materiais, não é isso, irmãos. Muitas vezes passamos por isso. Eu enfrentei isso ano passado. Mas eu digo em perder muitas vezes até de perder até a própria essência em Cristo. Veja bem, não estou falando do seu direito de filho, não é isso, porque você é filho, amém? Quando você aceita o Senhor Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador da sua vida, você se torna filho. Não é essa condição que é mudada. É a mesma coisa quando nós olhamos para o filho pródigo, não é verdade? Ele perdeu tudo, mas não mudou a característica dele de filho. Mas ele precisou passar um sofrimento danado para depois chegar ao pai e reconhecer: pai, eu fiz besteira. Quantas vezes com o nosso coração endurecido nós passamos por isso? A dureza de Israel com o Senhor Jesus.
Um povo que teve o seu Messias tão perto, mas o rejeitou. Olha que sério isso, irmãos. Não aproveitou, não deu ouvidos à sua maravilhosa voz. Não valorizou por causa da dureza. A dureza do coração do povo de Israel. Rejeitaram a Cristo. Às vezes o homem tem Jesus perto dele. E olha, isso é muito sério, irmãos. Às vezes nós temos Cristo perto de nós, representado a imagem de quem está perto de nós. Olha que interessante, o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta. E às vezes Cristo usa a sua esposa, o seu marido, o seu filho, os seus pais, um amigo no trabalho, um vizinho, mas o coração endurecido para ouvir a voz de Deus quando essas pessoas falam através do Espírito Santo. O Senhor quer falar conosco, que nós não endureçamos o nosso coração, que nós tenhamos um coração segundo o coração de Deus. O último exemplo, e nós já caminhando para o final. Saulo que quis recalcitrar contra os aguilhões. O que quebrou a dureza de Saulo foi a voz do Senhor. Ele não viu, mas a voz do Senhor quebrou a dureza de Saulo. Muitos Saulos que também perseguem quem serve ao Senhor, que não gosta de crente e que por conta da dureza tem que passar por uma enfermidade ou perder algo de valor para descobrir o amor de Deus. Até no estudo aqui fala que não gostam de crente. Eu vou além, tá? Eu vou além. Eu vou até falar que há muitos cristãos que muitas vezes são Saulos. Conversava com meu irmão e a gente falando algumas coisas, e aí ele falou assim, cara, a gente é muito chato, a gente é muito crítico, a gente gosta de criticar, a gente gosta de perseguir. Esse ministério de louvor não presta por causa disso. Esse pastor não presta porque ele fala X ou Y. Este missionário não presta porque ele fala na teologia X ou Y. Esse homem não presta porque ele é pós-tribulacionista. Esse não presta porque é pré-tribulacionista. Este não presta porque, irmãos, que nós possamos parar de perseguir o nosso próprio povo. Isso é muito sério. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso tantas vezes, tantas vezes. Perseguir um cristão, perseguindo o seu próprio povo. Isso é muito sério. E isso é por dureza de coração. Que nós possamos nos arrepender e pedir para que o Senhor venha amolecer os nossos corações. Para encerrar, irmãos, e concluindo esta palavra, o Espírito Santo de Deus está falando conosco nessa noite, primeiramente comigo, tenho sido impactado por esta mensagem, que você possa receber em nome de Jesus. Que nós não endureçamos mais o nosso coração. Muitos endureceram seus corações ao longo do tempo, não enxergaram o grande amor de Deus para as suas vidas. Mas essa palavra é uma palavra profética para nós hoje. Uma palavra profética. Quando nós olhamos para esse versículo, a parte que diz determina outra vez um certo dia, hoje. Apesar da dureza do coração do homem, Deus tem um dia para ele. Um dia, um grande dia para a vida de cada um de nós. Depois, uma outra parte diz assim, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, Jesus é a raiz de Davi. Então, quando nós olhamos que o escritor de Hebreus está falando, dizendo por Davi muito tempo depois, ele está falando, é Jesus quem está dizendo. É através de Jesus. E aí, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É assim que termina este versículo.
Irmãos, o amanhã pode não existir para nós. O tempo é hoje. Se você que está assistindo essa live não conhece a Jesus, não entregou a sua vida ainda para Jesus, é hoje. Hoje é o tempo. Entregue sua vida a Jesus. Se você, meu irmão, que está assistindo esta live, assim como eu, foi impactado por esta palavra, que nós possamos rever os nossos conceitos, nós que já conhecemos a Jesus e temos uma vida com Cristo, que possamos rever nossos conceitos, que possamos rever se algum desses exemplos vem de encontro a nós com algo que nós estamos endurecendo no nosso coração para a voz de Deus. Não é tempo de endurecer os nossos corações, irmãos. Nós devemos estar com os nossos corações abertos para Cristo, corações segundo o coração de Deus. É esse o coração que nós devemos ter, atentos a todos os detalhes que o Senhor quer falar conosco, seja por sinais, seja por maravilhas, seja por milagres, seja pelo Espírito Santo de Deus, seja pela presença de Jesus, seja por muitas vezes nós também deixarmos de perseguir aos nossos próprios irmãos em Cristo. Que nós possamos, em nome de Jesus, nesta noite, ter os nossos corações transformados. Eu quero orar com você nessa noite. Em nome de Jesus, você que tem algum pedido de oração, que você possa colocar neste momento. Que você possa colocar aí. Se alguém que está acompanhando a live conosco, que não conhece a Cristo Jesus, escreva: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Se há alguém que não conhece a Jesus, que quer reatar muitas vezes até o relacionamento com Cristo, que tem sentido o coração muito endurecido, digite aqui agora também: olha, eu quero reatar com Cristo, eu quero voltar para Cristo. Que nós possamos, irmãos, em nome de Jesus, ter o coração segundo o coração de Deus. Ter um coração maleável, ter um coração santo, ter um coração que anseia a Jesus Cristo, que anseia a volta de Jesus. Que nós possamos ter o nosso coração, em nome de Jesus, ansiando a volta de Cristo Jesus em todos os momentos, vivendo para Ele em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos onde você está. Não havendo pedidos, nós prosseguimos então com a nossa oração para encerrar este momento, em nome de Jesus, da palavra de Deus. Pai, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, por esta palavra que veio de encontro ao meu coração, primeiramente. Algo da tua parte, Espírito Santo de Deus. Assim como versículos à frente, o escritor de Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ela pode penetrar profundo, separando juntas e medulas, corpo, alma e espírito. Eu te agradeço porque a tua palavra penetrou fundo aos nossos corações, desmanchando todo endurecimento de coração nesta noite. Pai, se nas nossas vidas, se estamos passando por um período de coração endurecido, por qualquer que seja a circunstância, como esses exemplos que vimos, nós te pedimos perdão, Senhor Jesus. Eu peço perdão a Ti, Pai. Me perdoa, Senhor. Quebra o meu coração, quebranta, Pai. Me dá um espírito simples, me dá um coração simples, Pai. Simples, simples como Jesus. Me dá um coração simples. Para que eu possa, Pai, em todos os momentos, anunciar o Teu amor divino sobre as vidas daqueles que necessitam ser transformados e ter seus corações transformados em nome de Jesus. E nos ajuda, Espírito Santo, a partir de hoje, a discernir momentos nas nossas vidas em que nós possamos estar
endurecendo os nossos corações ou está com os nossos corações endurecidos. Nos ajuda a identificar isso, Espírito Santo. Perdão, porque muitas vezes pelo nosso coração estar endurecido, nós deixamos de anunciar a Cristo com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Eu peço perdão, Senhor, por isso. Ó, Senhor Jesus, me perdoa, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia de nós, derrama a tua graça sobre nós essa noite, Pai. Que hoje, a partir de hoje, seja um marco, o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Para que a partir de hoje possamos ter o nosso coração segundo o coração de Deus. Um coração maleável, um coração arrependido, um coração quebrantado, um coração pronto e disposto a sempre amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço, Espírito Santo de Deus. Nessa noite, agradeço. Amém, amém e amém. Aleluia, irmãos. Que nós possamos estar meditando nesta palavra, que juntos possamos estar ajudando o outro, suportando o outro, para que nós não tenhamos os nossos corações endurecidos, para que tenhamos corações simples como Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz em Cristo Jesus. Não se esqueça, hoje é quinta-feira, nós estamos aqui no nosso culto de oração, terminando, mas domingo nós temos o nosso culto pela manhã. Participe conosco às 9h30 da manhã, na rua Carlos Gomes, 260. Participe conosco. Você que não está indo ainda na igreja, pode não estar se sentindo confortável, nós, para acalmar o seu coração, digo que estamos seguindo todas as diretrizes necessárias neste momento, de distanciamento, de máscara, de álcool gel no ambiente, tudo que é necessário nós estamos seguindo, que você possa ter paz no seu coração e venha congregar conosco. Domingo foi um culto maravilhoso, muitas pessoas estavam conosco, foi uma bênção, né? Foi um culto maravilhoso e que você possa estar conosco fisicamente. Ainda assim, se não se sentir à vontade, os nossos cultos são transmitidos. Então que você possa participar, nem que seja pela transmissão. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma noite de paz. E amanhã um dia repleto da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Lembrando que nosso coração tem que ser simples como Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, ame a Jesus. Tchau!